E desta feita, queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2, versos do 14 ao verso 26. Vamos fazer esta leitura, mesmo sentados como vocês estão. Tiago 2, Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, versos do 14 ao 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a palavra que diz: Abraão creu no Senhor, elas creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, sobre que não foi também pelas obras, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por este tempo, ó Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de poder compartilhá-la com o Teu povo. E hoje à noite, ó Deus, seja uma noite maravilhosa, de deleite, ó Deus, no Teu Santo Espírito. E Ele, ó Deus, ilumine nossa mente para que possamos compreender e tirar as lições necessárias para que possamos crescer em Ti, para que a nossa fé seja de fato, ó Deus, visitada, tendo uma compreensão clara, ó Deus, sobre aquilo que a Tua palavra nos ensinará nesta noite. Que o Senhor Deus nos ajude, Pai, naquilo que vamos conversar, falar, explicar, ministrar. E, ó Deus, a Tua mão poderosa nos guie, ó Deus, com êxito, ó Pai, para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós cremos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e assim nós compreendemos que a palavra de Deus ela precisa ser pregada com fidelidade. E diante disso, há passagens bíblicas que nós somos desafiados a empenhar um pouco mais de esforço hermenêutico para que o que o texto está dizendo ele seja de fato aplicável em nossos corações. E diante disso, há textos que são mais complexos na busca desta compreensão de um texto a que nos faça obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, não trazendo para nós uma interpretação própria, mas aquilo que o texto está dizendo para nós.
Este trecho, por exemplo, irmãos, é fundamental para compreendermos uma relação que é complexa aos olhos humanos, a relação entre fé e obras na caminhada cristã. Destacando então que a fé é verdadeira, não é, irmãos, uma crença intelectual, não é uma fé que apenas fica no nosso intelecto e nós somos capacitados de ter tal compreensão e por si só já é o suficiente. Mas é uma fé que há uma confiança que se manifesta em ações concretas, em obras, conforme o texto que nós lemos. Observe, irmãos, comigo que o foco de Tiago nas obras em que ele aqui cita, durante a sua carta, houve uma controvérsia importante de que o reformador Martinho Lutero não gostava de Tiago porque ele compreendia que o texto que Tiago escreveu, no capítulo 2, verso 24, que nós lemos, que diz: vede que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, fosse de fato uma contradição com Gálatas capítulo 2, verso 16, que diz assim: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E aí Lutero criou uma certa dificuldade de conceber a inspiração desse texto, por não ter uma compreensão clara sobre aquilo que Tiago estava querendo dizer. E nós entendemos, irmãos, que a fé, certamente, ela é um elemento essencial na nossa vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11, verso 6. O cristão também ele é salvo pela fé. Há outros textos, como em Efésios capítulo 1, verso 8, que nos diz isso. Diz também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que o cristão ele deve andar pela fé. E o andar aqui é viver pela fé. Tudo o que fazemos também sem fé é descrito como pecado, segundo Romanos capítulo 14, verso 23. Ou seja, nossas ações, aquilo que nós vivemos na nossa caminhada com Jesus, em todos os lugares que nós andemos ou estivermos, precisa ser uma fé nestas condições, de que esta fé ela precisa ser operante para que ela seja factível, ela seja plausível, ela seja expressada. É importante, irmãos, perceber, no entanto, que existem diferentes tipos de fé. Porém, há uma só fé verdadeira para a salvação, a fé que salva. Exatamente em Tiago capítulo 2, versos 14 a 26, que nós lemos hoje à noite, nós encontramos então Tiago discutindo os diferentes tipos de fé, com ênfase naquela fé que opera para a salvação da nossa alma. E observando, irmãos, o contexto em que Tiago escreve, nos ajuda a ter uma compreensão mais clara acerca daquilo que ele estava querendo esboçar na sua ideia, na sua carta sobre as obras. Percebam, irmãos, que certamente a ideia de Tiago era dar uma resposta àqueles irmãos judeus que eram convertidos ao cristianismo, que estavam agora vivendo na dispersão ou na diáspora por conta da perseguição. E eles eram convertidos ao cristianismo. Bem sabemos e percebemos diante de todo um contexto que era isto que estava acontecendo. Mas eles viviam espalhados, irmãos, pelas províncias do Império Romano. E havia uma compreensão de que a salvação era somente pela fé. É bem verdade, porque o sola fide, o sola gratia, ou somente pela fé e somente pela graça, era a ministração que Jesus tinha nas suas explanações. Os seus discípulos pregavam isso, os apóstolos pregavam isso, e nós sabemos que isto é a verdade. É somente pela fé, é somente pela graça. Mas por que era que havia esta expressão de Jesus, esta ênfase à fé e à graça? Por conta daqueles que combatiam equivocadamente o ensino à salvação por parte dos fariseus. Era um povo que orientava as pessoas, os fariseus, orientava as pessoas daquele tempo, os judeus, colocando sobre eles tanta carga, tanto fazer, que não podia isso, que não podia aquilo, que não podia assim, que não podia assado. Só que esses não pode, eram acréscimos que eles mesmos criavam para colocar peso sobre as pessoas e que as pessoas não tinham nem condições de cumprir aquilo ali, eles mesmos.
E aí Jesus diz: olha, não é por isso aí que vocês vão ser salvos. Não é por essas obras, essas coisas que vocês dizem aí, que vocês têm que ter até a quantidade de passos a serem dados no dia do Senhor. Isso não está na Bíblia, não está escrito. Isso são exageros. E Jesus combate esses exageros e ele dá essa ênfase, não é? Traz esta fala de esperança, de misericórdia, de que não é pelas obras que nós somos salvos, mas pela fé, por uma ação da graça do Senhor. Mas com isso, Jesus não está desprezando um código de obediência, irmãos. Nós sabemos disso. Sempre foi pela fé, mas com obras resultantes desta fé. Sempre foi pela fé, desde o Antigo Testamento havia este ensino por parte do próprio Deus, que o povo deveria cumprir a sua lei cerimonial, mas tinha também a adoração, tinha também todo um critério de modus vivendi, de como este povo deveria viver. Quando ia ter culto, tinha que trazer um animal novo, de um ano, perfeito, e era sacrificado. E aquilo era necessário acontecer, aquele ritual era necessário acontecer para que houvesse perdão. Tinha que haver um derramamento de sangue. Havia todo um código de obediência por parte dos que serviam ao Senhor, por parte do povo de Deus. Então era uma fé que resultava nas ações práticas de quem tem a fé. E nós sabemos, queridos, Paulo então considera esta ideia de obras não como obras meritórias, que através das obras nós conseguiremos algo. Não é isso. É que quando nós somos salvos pela fé, pela graça do Senhor, nós somos agora capacitados às boas obras. E que boas obras são essas? O apóstolo Paulo, ele fala exatamente nesta direção, e Tiago mesmo enfatiza as obras que acompanham uma fé genuína salvadora. Assim, meus irmãos, não havia contradição naquilo que Paulo escreveu e naquilo que Tiago estava escrevendo. Não havia. Na verdade, o pano de fundo da carta de Tiago, irmãos, era uma incoerência daquele povo que considerava inúteis as obras que eram resultantes de uma fé verdadeira e genuína. Mas como demonstrar? Apenas pela intelectualidade? Não era possível. Apenas pelo conhecimento? Tiago trabalha, irmãos, este tema em 4 capítulos de sua carta, falando exatamente sobre uma fé genuína que resulta em obras que são agradáveis ao Senhor. As obras de um coração que de fato tem uma fé verdadeira e genuína. Esta é a ideia. E eu queria chamar a sua atenção, para que nós olhássemos os versos 14 a 16, aquilo que o texto ele nos diz neste momento. E Tiago, então, ele inicia a sua perícope dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago inicia, meus irmãos, este questionamento diante de tudo aquilo que ele colocou. De que adianta, queridos, então, alguém se colocar nesta condição prática de alguém que diz ter fé, mas que não tem como apresentar as obras resultantes desta fé? Aqui há um problema que ele coloca nestes versos iniciais. E isto serve para mim e para você nesta noite. Serve para nós. Se nós dizemos que temos fé, se nós dizemos que temos esta fé, que foi Deus que nos deu, e nós não temos obras resultantes desta fé, que tipo de fé nós temos vivenciado? Meus irmãos, no capítulo 1,
Tiago, versos 22 e 23. Tiago escreveu assim: meus irmãos, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. A primeira advertência de Tiago: sejam praticantes. Ou seja, vocês precisam praticar aquilo que vocês ouvem. Vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês têm ouvido, que vocês têm aprendido. Vocês precisam colocar em prática a fé que tem sido introjetada em vossos corações, em outras palavras. E veja que desde o início a ideia já é essa, irmãos e queridos, ter ciência de que Jesus morreu na cruz pelo resgate das nossas vidas, que Ele foi assunto aos céus e está à destra do Pai, que virá para nos buscar, que é preciso então fazer tudo aquilo que o Senhor Ele deseja que nós como filhos façamos: ir à igreja, entregar a oferta e só. Tiago está nos dizendo, irmãos, não vos enganeis, não vos enganeis. Ouvir apenas sermões todos os domingos não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. É preciso praticar aquilo que é pregado, que é ouvido, oriundos da palavra de Deus. E muitos se enganam, achando que não, eu vou à igreja, ao culto do domingo, vou lá, bato meu ponto, está tudo resolvido. Aqui, meus irmãos, ele desafia a ideia de uma fé não apenas verbal ou superficial, mostrando que a fé sem ações, ela pode fazer algum ou causar algum efeito positivo espiritualmente falando. Mas não, irmãos, ele diz que esta fé sem essas obras, e uma fé sem resultado prático, ela é uma fé inútil. É uma fé que na verdade está morta, conforme ele mesmo diz. E uma fé morta é uma fé que não vai nos levar a lugar algum. Uma fé morta é uma fé que não vai nos levar a nenhuma intencionalidade de servir ao Senhor como Ele quer ser adorado. Uma fé morta é uma fé que não vai nos mover a nada. No máximo, cumprir um ritual exterior apenas. E aqui, queridos, ele desafia então esta ideia de saltar desta verbalidade, dessa superficialidade para uma coisa mais profunda e mais séria e que nos envolve a vida. E meus irmãos, Efésios 2:10 nos diz que a fé que salva, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de boas obras. Nós somos salvos, irmãos, para as boas obras. Não é o contrário, como o mundo acha que é. Eu faço boas obras, eu dou cesta básica, eu ajudo a todo mundo, eu faço caridade, por isso agora eu tenho um patamar espiritual favorável à minha salvação. Está errado, a equação não é essa. A equação é diferente. É quando nós, diante de Deus, temos fé, isto nos impulsionará para as boas obras. E as boas obras não se limitam apenas a dar as coisas. É preciso que nós estejamos atentos a isso. Nós vamos falar de muitas obras aqui, hoje, se Deus permitir. Mas, queridos, todos nós temos fé? Creio que sim. Considerarei que todos aqui têm fé. Sem dúvida, quase todos a quem nós perguntarmos na rua vai certamente dizer que tem fé. E responderão a esta pergunta como um claro e um lindo sim. Certamente, essas pessoas, elas não têm ideia do que esta fé deveria produzir. De que adianta então, irmãos, esta declaração, se não ela está acompanhada pelas obras as quais Tiago aqui menciona? É isso que Tiago está questionando. Temos a fé que é aceitável a Deus? A nossa fé é aceitável a Deus? Não basta, irmãos, apenas pensarmos que nós temos fé. Ou precisamos ter a nossa fé testada para determinar se nós temos de fato uma fé válida e real. Percebam comigo, irmãos, que os versos 16 e 17, Tiago faz uma comparação bem característica. Diante dos textos que nós lemos aqui, os versos iniciais, ele faz uma comparação bem característica para aquele contexto. Visto, irmãos, que os cristãos, eles viviam com muito pouco dinheiro naquela época. Não era difícil encontrar irmãos na rua, com fome, com frio.
porque eles estavam sendo perseguidos e suas posses tinham ficado para trás. E eles estavam agora trabalhando quase que de graça, quase só pelo alimento, no Império Romano, nas cidades do Império Romano. Então havia um contexto terrível, por isso que Tiago pega esse contexto. Ora, se você encontrar alguém com fome, você vai despedi-los? Se tiver alguém com frio, vai dizer, olha, se cuide para se aquecer, viu? E esse contexto, irmãos, ele se apresenta de fato propício para aquilo que Tiago ele quer ensinar. Ora, se vocês dizem que têm fé, e vocês vão agora simplesmente, ao encontrar o que está faminto, o que está com frio, e despedi-los, e dizendo, podem ir, se cuidem, viu? Não é bom que vocês fiquem com fome, e o dinheiro está no bolso aqui, podendo ajudar e nada a fazer? Que fé é essa? Tiago está questionando. Observe, meus irmãos, tem muita gente que ao encontrar pessoas nesta situação, diz, olha, eu vou orar por você, meu irmão. Essa hora que é a hora da gente, não é para orar não, é para agir. Pastor, não é para orar não? Cuide logo da barriga do irmão que está com fome, depois você ora por ele. É para resolver, irmãos, a situação. Outros dizem assim, ó, Deus está cuidando de tudo. Deus vai resolver, Deus está na frente, irmãos. Não tenho dúvidas que Deus está na frente. Mas quem sabe aquela oportunidade é para você expressar a fé que você tem. Isso aqui, irmãos, é assunto seríssimo. Estamos falando de um conteúdo, irmãos, que nos faz balançar a nossa estrutura de crenças no verdadeiro Jesus e no evangelho que nós dizemos que servimos a Ele. Observe, meus irmãos, comigo que diante disso, onde está a fé destes? Tiago aqui pergunta, cadê a fé de vocês? De que vale? Tiago, irmãos, exemplifica afirmando, assim como nós podemos fazer algo para o necessitado e a nossa fé não é suficiente para fazermos alguma coisa, de que adianta? Os irmãos aqui sabem da igreja que nós nos envolvemos uma vez por ano para ir ao sertão, num projeto missionário chamado Vinde Sertão. Meus irmãos, Deus, pela graça do Senhor, nos deu um transporte, um caminhão. Mais da metade dele é de donativos para entregar a pessoas que precisam. Feiras e feiras e feiras e feiras, cesta básica com força, roupas, calçados, muitos. Porque quando nós chegamos no sertão e que nos deparamos com situações assim, o que é que nós vamos fazer em evangelizar alguém que está com a barriga que não comeu desde manhã, já é 2 da tarde? Diga-me. De olhar para uma casa como eu já presenciei em tempos mais atrás. Chegar numa casa onde tinham crianças praticamente nuas dentro de casa, porque não tinham roupa. E era 2 menorzinhos e 2 maiorzinhos. Os 2 maiorzinhos, um estudava de manhã e o outro à tarde. Por quê? Porque de manhã um utilizava a farda que a escola dava, o colégio, e à tarde, o que foi de manhã, o de tarde agora utiliza a farda do de manhã para ir para a escola. E aquilo é de cortar o coração, irmãos. Aí eu chego com uma equipe de irmãos, tudo de barriga cheia, vamos agora aqui evangelizar a casa. Aí eu chego na casa e encontro uma situação como essa, vou pregar o evangelho, Deus abençoe vocês, e vou para minha casa, e volto lá para a base, sem tomar uma atitude de solução, de resolução. Que fé nós temos? Que fé é essa? Isso é um exemplo mínimo, irmãos, claríssimo, mínimo. Percebam, queridos, que no verso 18, Tiago então continua, mas nós precisamos ainda dizer, irmãos, que há um princípio bíblico que enfatiza a importância de cuidar da família espiritual. Lembrem-se disso. Em Gálatas 6:10 está escrito assim: sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então eu tenho responsabilidades com todo mundo com quem eu encontrar. Se eu tenho fé em Deus, aquilo que eu puder fazer para ajudar, seja quem for, estou aqui para ajudar. Mas principalmente esses rostinhos que eu estou vendo aqui, que são os da minha família da fé. Sabe por quê, irmãos?
quando essa era passar, tudo se acabar, esta família aqui é a família que se eternalizará no céu, na glória. Nós estaremos para sempre. Amém? Observe comigo, meus irmãos, o verso 18. Mas alguém dirá: você tem fé? E eu tenho as obras. Mostre-me sua fé sem as obras, e eu mostro as obras. Lhe mostrarei a minha fé. Esse verso, queridos, Tiago apresenta um discurso, sendo ele e uma outra pessoa que está questionando a sua fé. É de fato um momento em que se apresenta como um discurso. Quem é esse alguém? Tiago, então, ele apresenta seu segundo caso para responder à fé, que uma fé sem ação não pode salvar. Uma pessoa então diz para ele, e outra pessoa que diz: mas aqui está então o desafio, mostre-me a sua fé independente das obras. Uma fé independente das obras não é uma fé genuína. Mostre-me a sua fé sem qualquer ação, não vai ser uma fé genuína. Como alguém pode então saber que você tem fé se não agir de acordo para que ela seja demonstrada? Ah, você tem fé? Quais são as suas ações? Quais são as suas ações? Mostre-me as ações. Eu preciso constatar que você tem essas ações, essa fé em ação. E ele continua dizendo: eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas ações. A fé, queridos, é provada por um modo de vida. Quando ele diz: eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, pensando em fé nesses termos, podemos pensar, irmãos, que a fé, ela pode ser mostrada ao mundo. A fé, ela é abstrata. Nós não podemos ver fé. Não sei, como é que eu vou ver aqui, olhando para cada um de vocês, quem tem fé e quem não tem? Não tem como. Ela é abstrata, ela não é visível, palpável. Mas, irmãos, se a fé não pode ser vista, então não é uma fé salvadora a que Deus exige. Nós não podemos ver a fé no coração de ninguém, certíssimo. Mas nós podemos ver as evidências desta fé genuína pelas obras desta fé. Podemos. E aí entra, queridos, atitudes. Ah, você é crente em Jesus Cristo? Você tem fé em Deus? Tenho. Muito bem. Quais são as suas atitudes? As atitudes desta pessoa, qual é? Quais são? Quais são as atitudes deste que diz ter fé? Quais são as escolhas? Irmãos, nós vivemos em comunidade de fé. Ao longo de um ano, a gente percebe as preferências daqueles que dizem ter fé, as prioridades, as reações. Como é que eu reajo com o meu irmão? Quando alguém me atinge frontalmente, me desrespeita, qual é a minha reação? É uma reação de quem tem fé ou uma reação carnal mundana? Qual é a minha reação? Quando você está no seu trabalho e alguém intenta contra você, de alguma forma, lhe causa um prejuízo ou tenta fazer alguma coisa mal contra você, qual é a reação? É a reação de quem tem fé em Deus? Quando você senta na prova para uma prova, qual é a sua ação, a sua atitude? É ao não ter estudado, a só assinar o nome e dizer: pronto, está aqui, professor, pode botar o 0. Eu não estudei, eu não tenho o que fazer, eu não vou filar, eu não vou colar. É essa a atitude? Ou vai querer pedir a cola por debaixo da mesa para o colega para poder fazer uma prova que você não teve o conhecimento para fazê-la? Qual é a atitude? Quais são as prioridades? Como, irmãos, nós temos lidado com os nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos, eles são verdadeiros ou são banhados de falsidade? Ou as nossas relações são lotadas de embrulhos de ciúmes das relações?
Eu não aguento ver aquele irmão com aquela irmã, ou aquela irmã com aquela irmã, porque é uma amizade que eu queria só para mim. Eu não quero compartilhar a amizade com essas pessoas, com todo mundo. Assim, como é que nós lidamos nos nossos relacionamentos? Nosso relacionamento com o próximo. Eu queria o lugar dele, e eu vou trabalhar para puxar o tapete para ele cair, para poder assumir uma cadeira. Como é os nossos relacionamentos? Meus irmãos, há um livro de Jerry Bridges, Exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Há uma citação: no ato de buscar promover o bem ao próximo. Buscar promover o bem ao próximo é uma expressão de uma fé genuína. Eu louvo a Deus porque ontem houve uma ação aqui em favor de uma das nossas irmãs. Ontem à noite. Glória a Deus por isso. Uma trouxe a ornamentação, outra trouxe o bolo, outra trouxe o salgado, outra trouxe o brinquedo, o presente, outra arrumou, outra ajeitou, catucou, outra foi para lá, foi para cá. Aconteceu um momento aqui em favor de uma irmã que está grávida. Aquilo ali, todo mundo estava envolvido ali, realizando ali, acontecendo, e eu olhando de fora. É a ação de uma fé genuína. E que isto seja um exercício para nós, para que toda a nossa igreja entenda isso. Não é uma parte da igreja, é todos. Que todos possam se ver, homens, mulheres, meninos, crianças, os nossos filhos, precisam ser educados neste entendimento, de que quando eu me movo para promover o bem ao outro, eu estou exercitando a minha fé genuína que eu digo que eu tenho. Não pode ser diferente, irmãos. Quando a gente não pode, não pode. Fazer o quê? Uma cacimba seca, não tem como tirar a água dela. Mas percebam comigo a citação do livro Exercita-te na piedade. A verdadeira bondade não é meramente impulsiva, mas racional e atenciosa. Portanto, ela se detém diante de um problema para inquirir que serviço pode prestar e qual a melhor maneira de fazê-lo. Observe, irmãos, a bondade, então, continua dizendo, deve estar disposta a dedicar. E aí vem agora. Dedicar o quê? Dedicar tempo. Quando eu dedico tempo ao meu irmão para ouvi-lo, para olhar no olho dele, eu estou exercitando a minha fé. Não é apenas tempo, não é apenas atenção, mas é também paciência. Quantos irmãos não têm paciência com o outro? Por N razões. Ter paciência com o outro é uma ação de quem é salvo em Jesus Cristo. Isto envolve, irmãos, segundo a citação, tempo, atenção, paciência e até mão de obra. Não apenas somente dinheiro, palavras bondosas e olhares compassivos. E que facilidade o ser humano tem de olhar atravessado para o outro. Que facilidade o ser humano tem de dizer assim, para gastar quanto? 50 centavos. Dou nada. E Deus lá de cima olhando, meu filho, cadê a fé que eu botei no seu coração? Quantas moedinhas de 50 centavos você recebe por mês que eu dou? Me diga. Será que você não poderia dividir, meu filho? Meus irmãos, se o que, irmãos, se o que nos une é afinidade, nós não entendemos o que é ser igreja. Você não sabe nem porque está aqui. É afinidade. Eu só vou me relacionar com quem tem afinidade. Se for ter alguma programação em torno de uma pessoa, eu só vou para aquele momento se eu tiver afinidade com a pessoa. Se eu não tiver, então mudou a ideia. Não é igreja, não é corpo de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque corpo de Cristo é composto de
servos de Cristo que foram resgatados pelo sangue de Jesus lá na cruz. E por isso somos filhos. Isto é ser igreja. E igreja é sinônimo de serviço. E sabe o que é amor? Serviço. Amor é serviço. É eu me dispor neste entendimento de que aquilo que eu vou fazer são obras oriundas de quê? De uma fé. E me dá a consciência de que o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso só esticar o braço, eu tenho que esticar um pouco mais até doer. Aí vai mais uns 3 centímetros para frente. É até aí onde a gente deve ir. E aí, meus irmãos, se de fato é afinidade, então é um clube. Porque o clube é o que os une, né? O clube do Fusca, então ninguém vai estar lá com Opala, vai estar com Fusca. Porque é o que une eles, a afinidade da ideia, né? Um clube de música, ninguém vai para lá fazer bordado. Não, vai quem é músico. Mas aqui na igreja, irmãos, é diferente. Aqui é quem canta, é quem prega, é quem ensina, é quem limpa, é quem está na portaria, é quem acode, é quem sustenta, é quem ora, é quem está aqui na oração, é quem se envolve com os departamentos, é quem trabalha no bom andamento do culto. É uma equipe, irmãos, de pedras vivas, conforme o apóstolo Paulo ele menciona. Se eu não entender isso, irmãos, eu estou com a minha fé turva. Eu preciso ir urgente, hoje ainda, para os pés da cruz, pedir ao Senhor: passa com que meus olhos vejam. Me usa, Senhor. Coloca-me diante do teu altar, do teu trono de graça. E assim, queridos, o verso 19. Tiago, então, agora, ele pega pesado. Ele vai profundo em uma argumentação retórica. E, queridos, Tiago não foi brincadeira. Mas aqui está escrito no verso 19: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui, meus irmãos, para o bom entendedor, Tiago agora ele vai rasgar o verbo, como diz a história. Ele foi impiedoso com aqueles hipócritas que dizem ter fé, que não tem ação nenhuma, que não precisa de demonstrar nada em torno de um hipotético entendimento, né, de que apenas a fé e somente ela é o suficiente. Prestem atenção, irmãos. Tiago faz esta retórica, né, trazendo hipoteticamente para alguém que dizia ter fé. Ótimo. Talvez, irmãos, para chocar os leitores que estavam complacentes, Tiago nos lembra que até os demônios têm algum tipo de fé, conhecem Deus genuinamente. Irmãos, os demônios, eles creem, acreditam em Deus. Creem não, acreditam em Deus. E aqui, meus irmãos, não está falando de ateu, não está falando de gnóstico da época, nada disso. Está falando dos demônios mesmo. Percebam, irmãos, que eles até acreditam na divindade de Cristo. Marcos capítulo 3, versos 11 e 12 nos diz isso. Os demônios sabem. Quando Jesus chegava, se apresentava, os demônios já sabiam de quem se tratava. E lá no episódio do jovem gadareno, eles pararam e disseram: Senhor, o Senhor já veio para nos atormentar? Ele já sabe quem é Jesus. Jesus calado, porque Jesus não conversa com demônio, não. Essa história desses locais que tem: de onde você veio? E lá. Na Bíblia não tem isso. É a presença do Senhor já é suficiente. Já é suficiente para pôr em retirada toda a ação maligna. E assim, meus irmãos, observem comigo. Os demônios também, meus irmãos, acreditam na existência de um lugar de condenação. Lucas 8:31. Eles sabem que o dia deles está chegando. O dia final da consumação, em que o Senhor os lançará no lago de fogo. E eles até acreditam em Jesus, que será ele o juiz, conforme Mateus 8, versos 28 a 29. Porém, meus irmãos, Tiago faz aqui um questionamento. Você crê que Deus é um só? Você faz muito bem, meu irmão. Está ótimo, gostei. Mas deixa eu dizer a você, isso não é tudo não. Isso não é tudo. Os demônios, eles também creem, mas diferente destes, que dizem que têm fé, são muito orgulhosos na sua
na sua posição, pelo menos os demônios estremecem. E esses que não estão nem aí? Quanta gente, irmãos, quanta gente professam ter fé em Deus, professam as verdades dos catecismos e das confissões de fé, estão ali presentes, que se gaba de ter algum tipo de conhecimento intelectual, porque foi para um seminário ou para conhece alguma área da teologia e se acham os altamente competentes. E aí eu costumo chamá-los de os teologuitos de plantão, né? Que não botam em prática uma vírgula do que conhece. A caricatura é a cabeça é do tamanho de uma casa dessa, de conhecimento. Mas o coração, que era para ser movido para grandes obras e boas obras, é do tamanho de uma castanha. Esses aí. É uma fé morta. É só conhecimento. Para estes, irmãos, Tiago teria aqui uma lista de coisas terríveis para poder apresentar. Porque, irmãos, quantos têm assim e levam uma vida de mentira, mentem de graça, deliberadamente. Quantos dizem que têm fé, a fé salvadora de Jesus Cristo, irmãos, e traem, são traidores. Não estou falando somente do cônjuge, não. Estou falando das outras coisas, das relações, das amizades, de pessoas que nos acolhem na sua casa e no outro dia está traindo. Tem pessoas assim, meus irmãos. Gente que é falsa, gente que é desonesta nos negócios, que tem uma mente com valores progressistas, e eu falo do contexto brasileiro, que abraça aborto, abraça essas bandeiras aí desgraçadas, e muito longe do que a Escritura diz. Abraça tudo quanto é dessas bandeiras loucas que tem aí, fora completamente da Escritura. E eu não estou falando aqui de política partidária, não. Quantos tem, meus irmãos, mergulhados na pornografia? E os smartphones, eu duvido Eudó que tinha coragem de deixar com um irmão. Irmão, fica com o meu telefone aqui uma semana, a senha é essa aqui. Pegue, fique com ele. Pronto, pode escavacar o que o senhor quiser aí. Os meus históricos, todas as minhas conversas, está tudo aberto. Quantos têm vivendo assim, meus irmãos, enganados a si mesmos, que mantêm um namoro cheio de intimidade, mão por todo canto, com todo tipo de coisa? Quantos estão assim dizendo? E cadê as boas obras? Aqui são péssimas obras, são más obras. Que não busca de fato o abandono das velhas práticas. Jovens e crianças e adolescentes que não honram pai e mãe, não obedecem. São cruzeta, nó cego. E vivem uma vida difícil. Os pais morrem de falar, de ensinar, de chamar a atenção, e é mesmo que nada. Ainda vem para a igreja dizer que é crente. Pessoas, irmãos, que desprezam a noiva do cordeiro. E olha para esse ajuntamento aqui com desdém. Eu vou se der. Se eu tiver afim, eu vou. Estou nem aí. Como se fosse uma ilha solta da igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo, não somente nos tempos de hoje, mas Tiago já estava falando sobre isso. São pessoas que dizem assim, não, lá já tem muita gente. Não precisa de mim lá não para fazer nada não. Quero também agradecer aqui aos irmãos que ontem vieram dar uma força aqui, né, na limpeza. Por quê? Isso é coração. Isso é coração, irmãos. Houve um contexto de saúde aqui que envolvia o nosso presbítero, que já está em casa, graças a Deus está bem. Louvado seja Deus por isso. E a gente precisou dar essa força para a esposa dele. Não é para aparecer não, irmãos. Isso aqui é coração, é a expressão de uma fé. Amém, irmãos? Queridos, precisamos buscar, irmãos, edificação e santidade. Santificação é uma busca. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos alcançar 100% da perfeição, porque não fomos glorificados ainda. Mas tem que ser, irmãos, uma fé que busca isso. Pode até errar, mas a gente está buscando. A gente está se esforçando, a gente pede perdão.
A gente volta atrás. Senhor, me perdoa, meu irmão me perdoe, eu quero me consertar, eu quero continuar. Pessoas, irmãos, que dizem ter fé em Deus e maltrata a esposa, seja lá em que ordem for, que maltrata o marido, seja lá em que ordem for. Não vou entrar aqui nos detalhes. Irmãos, os demônios creem e tremem. E esses que vivem aqui sem tremer, nem tremer, tremem. Ser cristão, irmãos, envolve confiar em Cristo e viver para Cristo. Confiar, fé. Viver para prática. Eu vou exercitar esta fé. Eu vou me envolver nesta fé. A minha vida é uma máquina possante de executar com a minha vida a fé. Eu digo que eu creio que está em mim. Eu preciso pensar assim, irmãos. Tiago traz isso muito claramente. Primeiro você recebe a fé. Primeiro você recebe. Depois você revela essa fé. Você demonstra esta fé. Demonstra clareza. E uma vida piedosa se envolve aqui. É impossível. É impossível não termos uma vida piedosa se nós colocamos em prática a nossa fé. Porque, irmãos, uma vida piedosa é uma vida que frutifica. É uma vida que não dá para dizer aqui uma relação. Você quer ser piedoso? Eu vou dar uma lista para você. Não. Um homem e uma mulher piedosa. Um homem piedoso e uma mulher piedosa são aqueles que em todos os momentos em que nós nos encontramos, ou que a pessoa está sozinha em um lugar, ou caminhando sozinho, está na universidade, ou viajou para longe, seja lá o que for, suas motivações, suas intenções, a sua busca é em agradar a Deus, é em buscar relacionamento com Deus, é de buscar viver uma vida com Deus e para Deus. Não é você agora virar um robô, não é isso não. Mas é que muita coisa da velha natureza sai para que nós agora sejamos aqueles que executam a fé genuína em Cristo. Meus irmãos, para que a gente conclua, no verso 20 até o verso 26, ele agora cita dois exemplos extraordinários, irmãos, do Antigo Testamento. E ele vai falar sobre Abraão e sobre Raabe. Abraão e Raabe foram dois exemplos, irmãos, extraordinários, que Tiago não poderia pegar outros exemplos, que tem muitos outros, mas ele pegou dois. Ele pegou esses aqui, meus irmãos. Tiago, ele fez o seguinte: eu vou pegar alguém da alta, que era um cara com posses, um cara extraordinário, um homem que creu, um homem que, sabe, que, assim, lá das alturas. E pegou uma pessoa da mais baixa situação moral de uma sociedade. Pegou uma prostituta. O exemplo de um é o exemplo da outra. E ele traz então para a sua carta, para demonstrar que entre Abraão e entre Raabe, entre um e entre outro, todos nós estamos em alguma posição. Está nesse meio aí, está todo mundo. E sobre Abraão, irmãos, este homem que ouviu a voz de Deus, ele creu em Deus. Ele creu. E isso lhe foi imputado, irmãos, para a justiça, esperando o Messias. Ele foi considerado, irmãos, amigo de Deus, que confiou na promessa e recebeu a promessa de que ele receberia um filho. E ele ainda creu, irmãos, quando Deus, depois de ter dado o filho, disse: agora você vai matar o seu filho para o sacrifício. A mim. Você vai levar ele lá para cima e vai matar. E ele foi. Mas ele tinha uma fé tão grande na providência de Deus, que no transcorrer da narrativa bíblica, ele disse, subindo com o menino: pai, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E em um certo momento da narrativa, ele fala que depois nós vamos voltar. Ele sabia, ele tinha fé que Deus haveria de fazer alguma coisa naquela engenharia, né? Naquela situação, naquela narrativa. Deus iria promover algo extraordinário, mas ele fez lá, montou o sacrifício, colocou o menino, e quando ia matá-lo, a voz: não faça mal nenhum ao menino. E ele olhou de lado, estava lá o cordeiro para morrer no lugar do menino. Uma caricatura perfeita daquilo que haveria de acontecer.
O cordeiro foi providenciado para morrer no lugar do menino que representaria eu e você. Irmãos, Tiago então fala das obras de Abraão, da obediência de Abraão, do muito amor que Abraão tinha a Deus a ponto de obedecê-lo desta forma, nesta intensidade muito maior que ajudas a necessitados. Foi a obediência de Abraão. Mas ele vai para Raabe. Raabe, irmãos, uma prostituta cananeia, pagã da cidade de Jericó, foi justificada porque a sua fé levou ela a agir em favor dos homens de Deus. Ela deu guarida aos homens que foram espias, de Josué para visitar a cidade, a terra. Eles não poderiam ser vistos e ela foi acolhê-los. E meus irmãos, ela creu no Deus verdadeiro. A narrativa diz que ela acreditava, ela cria em Deus, em todos os seus grandes feitos do Antigo Testamento, em todas as ações miraculosas. Ela cria em Deus e agora tinha a oportunidade de estar diante dos homens de Deus, diante dela. E ela agora, irmãos, muda completamente de uma prostituta para alguém que casa, um casamento digno, homem de Deus. E agora ela entra para a genealogia de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebam, irmãos, que aquela atitude de fé foi uma fé verdadeira. Uma fé, irmãos, para fazer bem àqueles homens. Uma fé pungente, uma fé envolvida, uma fé que ela arriscou até a sua própria vida para poder dar guarida àqueles homens. Imagine se ali entra alguém das autoridades e percebe que ela está mentindo. Ela poderia morrer, ela e a família. Mas ela pagou o preço. Ela assumiu ali aquela situação difícil e perigosa para a vida dela, por conta de uma fé em Deus, de que ela estava fazendo a coisa certa. Pergunta para mim e para você: qual tem sido a nossa audácia em nossa fé de fazer algo que custe alguma coisa, pelo menos, para nós, em favor do reino de Deus? É sobre isso, irmãos, que Tiago está chamando a atenção daqueles homens, daqueles ouvintes desta carta. Se ela tivesse fé, mas não tivesse a atitude que teve, o que valeria? Não estaria nem aqui na história. Mas ela foi corajosa. Ela disse: eu vou me arriscar. Eu vou fazer para Deus alguma coisa que me custe algo. Pode custar a minha vida, mas eu vou me arriscar por ela, por esta fé. E meus irmãos, assim como quando o espírito deixa o corpo, este corpo está morto, conforme o último verso. Está morto. Assim também, irmãos, quando as obras elas deixam a fé, esta fé está morta. Não é uma fé salvadora, é uma fé morta, inútil. O que vale, irmãos, valeu para Abraão, valeu para mim, para você, valeu para Raabe. Não há exceção, irmãos, para fugirmos desta realidade. Não há exceção alguma. E por favor, não saia daqui achando que agora eu vou dar comida para quem está com fome e dar roupa para quem está sem roupa. Não é só isso, não. Envolve muito mais o nosso coração, a nossa obediência, a nossa fé no Senhor, as nossas ações para com a igreja do Senhor, as nossas ações para aqueles com quem eu nem tenho muita amizade, mas eu preciso entender que nós somos um corpo. Eu preciso me envolver. Eu preciso estar junto. Eu preciso dar a minha contribuição. Eu preciso, se eu não tiver nada para oferecer, mas eu dou a minha vida, eu estou aqui, pronto para fazer. O que é que tem para fazer? É para tirar teia de aranha onde? Diga onde é. Sem visar, irmãos, retorno, porque o retorno vem do Senhor. Ele se agradará de nós. Esta, de fato, irmãos, é uma fé adoradora, uma fé verdadeira, uma fé piedosa. Uma fé que não está somente no nosso vocabulário, não somente no nosso intelectual, mas está em alguém olhar para nós e ver em nós: rapaz, que povo aguerrido é aquele. Que povo que exercita uma fé extraordinária. Aquele povo não é brincadeira não. Por quê? Chegaram até aqui porque são um no Senhor. E todos se envolvem. Irmãos, este é o grande objetivo, o grande propósito. Esses exemplos, irmãos, mostram que a fé, de fato, foi acompanhada por atitudes de obediência e coragem, independente, irmãos, da classe social.
desde um até o outro e conclusivamente. A fé, irmãos, não é apenas uma disciplina acadêmica. Não é uma disciplina acadêmica apenas. Algo sobre o qual apenas debatemos, conversamos, estudamos, nos aprofundamos. Pode trazer até algum nível de emoção e resolutividade, nada. Não causa impacto algum em nada. Está tudo aí, fica do mesmo jeito e pronto. Podemos, irmãos, verificar se nós temos uma fé verdadeira, observando, queridos, se é esta fé que nós dizemos ter, ela tem se manifestado nas nossas ações. O que é que nós temos feito? O que é que a nossa fé tem dado como resultado para demonstrar a fé que nós temos? Precisamos, irmãos, perceber que a fé salvadora é uma fé viva, não é uma fé apenas de conhecimento ou de esperar, não, Deus já fez, já morreu na cruz, está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, encerrou por aqui. Não. Nossa fé é uma fé viva. É uma fé, irmãos, que tem resultados a serem apresentados de forma genuína. Portanto, irmãos, o nosso desejo como cristãos deveria ser colocar em prática os preceitos do Senhor, colocar em prática a vontade do Senhor. Não porque merecemos algo, porque nada nós merecemos, irmãos. Nada. E o fato dele ter nos acolhido, nos trazido para a sua luz, já é de grande oportunidade para que nós possamos responder a este chamado divino do Senhor, com obras oriundas de uma fé que nós dizemos ter no Senhor Jesus. Observe, queridos, que a nossa fé ela terá uma atividade que diga aos outros e a Deus que a nossa fé é real. A passagem de hoje fala sobre esta relação de fé e de obras. Este texto, irmãos, ele é entendido como uma demonstração de que a fé verdadeira, ela se manifesta através de algo concreto. Não é só blá blá blá, não é só achar bonito, não é só vir aqui levantar a mão, fechar o olho, glória a Deus, aleluia. Não é somente isso, não. É muito mais além disso. Muito mais, muito mais, muito mais. A fé, irmãos, é apenas uma crença interior que Deus então faz com que isso aconteça. Mas algo que se evidencia nas nossas atitudes, no nosso comprometimento com o Senhor dos Senhores e com o nosso próximo também. Então, meus irmãos, uma maneira de avaliar nossa fé é perguntar: nossas ações, elas refletem a nossa fé em Jesus Cristo? Cada um de nós devemos responder isso. Precisamos responder. Precisamos buscar estas respostas. Estamos, irmãos, demonstrando amor para com os nossos irmãos e para com Deus? Temos exercido misericórdia? Temos exercido, irmãos, a justiça do Senhor na nossa vida, nas nossas coisas, naquilo que fazemos? Temos obedecido ao Senhor? Ou todo o ensinamento para nós é uma barreira? Não é bem assim, eu acho que não é. Tem sempre uma peneira, um filtro, para poder escolher o que é que de fato eu devo ou não fazer. Quando Deus é quem está dizendo, que filtro eu tenho que ter? Nenhum. Porque se Deus ensina e a sua palavra é de fato para nós regra de fé e prática, eu preciso entender que de Deus para o meu coração não precisa ter filtro nenhum. O que Ele disser é verdade, ponto final, acabou. Precisamos, irmãos, estar diante do Senhor como um soldado. Dizer: Senhor, Tu me conheces, sabe até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, até onde é possível eu ir. Use-me a minha vida. O Senhor quer que eu faça o quê? Diga aí. Façamos como Isaías: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías, coitado, se tremendo de medo, achando indigno, foi para frente do Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu estou à tua disposição. Então, irmãos, que nós nesta noite, irmãos, possamos sair daqui pensativos, que a nossa oração, irmãos, seja semelhante à oração do salmista, no Salmo 139, versos 24 e 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, prova-me e conhece as minhas ansiedades, nesta versão, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. Que esta seja a nossa oração. Que seja este o sentimento de um envolvimento verdadeiro, convicto, de que não importa o tamanho daquilo que eu possa fazer, o Senhor, Ele quer ver a nossa fé em ação. Uma fé que se move, uma fé que crê, que acredita, uma fé que tem desdobramentos, que coisas podem ser apresentadas, que nós possamos estar diante do Senhor, irmãos, não de mãos vazias, mas que nós possamos apresentar aquilo que nós vivemos e fazemos. E o Senhor no último dia, irmãos, não olhe para nós e diga: eu não te conheço. Mas que Ele diga assim: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive preso e vocês foram me visitar. E muitos vão dizer: Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando você fez as obras que Tiago disse. Quando a sua fé se movimentou para fazer as coisas que era para ter sido feitas. Vocês estavam fazendo para mim. Se mexam. Tiago está dizendo assim: olha, a fé de vocês precisa ser uma fé em ação. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor tenha falado ao nosso coração nesta noite. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar?